O Botafogo está a 3 jogos de conquistar a América. E é preciso começar o vídeo dizendo duas coisas. Primeiro, o Botafogo tem totais condições de fazer isso, tá? O Botafogo é candidatíssimo ao título da Libertadores. É meio óbvio, mas não parecia muito óbvio para algumas pessoas antes desse jogo da volta, não, tá? Segunda coisa que precisa ser deixada aqui. O São Paulo teve totais condições de eliminar o Botafogo. Porque é mata-mata, porque é futebol. E o São Paulo errou muito. E você não pode errar tanto num confronto como esse, contra um time que é superior a você, quando você tem a oportunidade de igualar o confronto de alguma forma. São Paulo teve 1, 2, 3 chances de fazer isso no confronto. E não fez, pagou um preço alto. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 240 mil inscritos por aqui. Vamos analisar o jogão de ontem no Morumbis. Mas antes eu deixo o QR Code na tela, porque hoje tem mais brasileiros em campo. Flamengo da Libertadores tentando a virada, Cruzeiro e Atlético Paranaense em vantagem na Sul-Americana. Aproveita as odds supremas dentro da AG, primeira aposta grátis, não é investimento isso aqui, pelo amor de Deus, é para você se divertir apenas, ok? QR Code na tela, vem para a aposta ganha maiores cotações do Brasil. Eu sempre começo pelo vencedor. Queria dizer um negócio aqui para começar. Eu me surpreendi, vou usar esse termo, com algumas análises. Eu fico vendo todo mundo, assim, fico ouvindo, eu consumo muito esse conteúdo pré-jogo também. E algumas análises, algumas projeções que eram feitas para o Botafogo no segundo jogo, eu acho que eram muito. Todo respeito, tá? A partir do momento em que você joga a tua opinião pro público, você tá na arena para debater. Então, é debate, né? Eu divirjo respeitosamente de divergir e me espantava. O Botafogo não vai aguentar o Morumbis. O Botafogo vai pipocar. O Botafogo, nesse momento, esfarela emocionalmente. Galera, ninguém tá vendo o Botafogo jogar em 2024 porque não é possível. Os traumas de 2023 estão mais do que superados por esse Botafogo. Mas o Botafogo sofreu contra o Palmeiras no Allianz. Galera, existe algum time brasileiro nesses últimos anos, de 2020 para cá, com mais força mental do que o Palmeiras? Acho que não existe, né? Um time com mais capacidade de se superar, de arrancar resultados inesperados, principalmente dentro do Allianz Parque. Existe alguém, um trabalho mais consolidado que o do Abel? Não existe. Então, passar o perrengue que passou no Allianz é do jogo, é normal. O que não é normal é o Botafogo esfarelar como esfarelou no ano passado. É o segundo tempo que ele fez contra o Palmeiras, depois de abrir um 3-0. É tomar a goleada que tomou do Grêmio, um outro 4-3. É jogar de maneira deprimente contra o Vasco e São Januário. É tomar aquele gol do Coritiba no final, depois de fazer o gol de pênalti, aos 50 e tal do segundo tempo. Aquilo que não é normal. Perder a vaga da última rodada, a vaga direta pro Internacional. Aquilo não é normal. Agora, passou o perrengue no Allianz Parque e classificou. Normal. Passou o drama ontem do segundo tempo no Morumbis e classificou. Normal. O Botafogo hoje, em relação ao de 2024, ele é melhor em tudo. Ele é melhor fisicamente, ele é melhor taticamente, ele tem mais opções de elenco. E ele é mentalmente mais forte, mas assim, claramente mais forte. Eu não fiquei em nenhum momento com a sensação, com o temor de que, rapaz, o Botafogo vai se mijar todo no, desculpa o termo pouco educado, no Morumbis. Os caras não vão aguentar. Vai tremer a perna quando chegar, quando subir pro campo e ver a torcida. Esquece, galera. Esquece, não é o caso. Esse de 2024 não é o caso. Esse time de 2024 é o time que ganha clássico roubando bola no campo de ataque aos 50 do segundo tempo com meio time reserva. Porra! Então, eu acho que uma galera aí, e eu pego muito histórico, pego muito camisa, tradição. Inegavelmente, gente, São Paulo tem muito mais tradição de Libertadores que o Botafogo. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. E eu acho que esse foi um dos fatores que fizeram o São Paulo se manter vivo no confronto ontem, até o final. Porque é o São Paulo. Só que esse Botafogo eliminou um tricampeão de Libertadores, acabou de eliminar outro tricampeão de Libertadores, os dois nas casas deles, nos segundos jogos. E agora, ou ele vai pegar um tricampeão de Libertadores de novo na semifinal, que é o Flamengo, ou ele vai pegar um pentacampeão de Libertadores na semifinal, que é o Peñarol. Alguém ainda duvida? Eu não duvido. Eu acho que o Botafogo está pronto para ser campeão da Libertadores. Tem problemas? Todo time tem problemas. Apresentou problemas ontem no segundo tempo? Apresentou. Eu vou falar sobre eles. Mas eu acho que se ainda há alguém que subestima... Galera, esse time... Veja, esse time hoje... porque ele está colocando todas as forças na Libertadores. Esse time hoje é tão forte
que ele está na semifinal da Libertadores e é o líder do Campeonato Brasileiro, faltando pouco mais de 10 jogos para acabar o campeonato. E é o favorito para ganhar o Brasileiro e é um dos favoritos para ganhar a Libertadores da América. Isso não é por acaso e nenhum time chega num estágio tão avançado na temporada sem, além de todos os outros atributos necessários, força mental. Então a primeira coisa que eu acho que precisa ser dito. Se pegar o Flamengo, os traumas do passado, uma freguesia atual para o Flamengo vai pipocar. Não acredito. Tem jogo e pode passar. Assim como o Flamengo pode passar pela qualidade que tem. Que é um excelente time também. Se pegar o Peñarol, não vai aguentar a tradição do Peñarol e Montevidéu. Vocês acham que o Botafogo não tem condição de enfrentar? Eu não sei se vai passar. Mas eu acredito que o Botafogo chegará favorito. Para mim, o Botafogo era favorito contra o Palmeiras, passou. Era favorito contra o São Paulo, passou. E será favorito ou contra o Flamengo ou contra o Peñarol. Se vai passar ou não é outra história. Favorito é uma coisa. Garantia de classificação, eu não tenho. Se eu tivesse a possibilidade, a capacidade de antever o futuro, eu estaria hoje bilionário. Eu não estaria aqui hoje gravando vídeo todo dia, meio-dia para você. Então, é outro papo. Mas eu acho que esse argumento tá meio sepultado. Agora, sofreu, e eu vou dizer pra você porque que eu acho que o Botafogo sofreu ontem. Vamos lá, vamos analisar o primeiro tempo do jogo. Primeiro tempo do jogo, uma marcação alta. Outra coisa também que eu queria reforçar aqui, e que foi dito no vídeo de 7 dias atrás. O 0-0 no Newton Santos é um placar completamente atípico. O Botafogo, pelo que produz, pelo volume de oportunidades que cria, não fica sem marcar gols. É raro, é raríssimo. Então, o que aconteceu na semana passada, eu acho que é mais uma falta de efetividade, claro, de acerto. Você manda 2 bolas na trave, você não consegue, você finaliza tanto e não consegue acertar o gol, tem uma questão em você também. Você não foi competente para converter as chances que criou. E um fator sorte. Eu acho que a sorte apareceu no primeiro jogo pro São Paulo. O São Paulo terminou o primeiro tempo, não esqueçamos disso. São Paulo terminou o primeiro tempo semana passada. Pelo amor de Deus, estamos vivos, aliviados. Alívio. Não era essa a sensação? Então, ontem era natural que o Botafogo fizesse pelo menos um gol no Morumbi e fez. O que foge do padrão é o que aconteceu semana passada. O padrão do Botafogo é o de ontem. É o time que faz a pressão alta, que vai criando oportunidades. Até não conseguiu criar tantas oportunidades como tinha criado na semana passada. Mas estava ali, controlando o São Paulo. O São Paulo não tinha a menor condição de sair com a bola do seu campo. Quando tentava era a ligação direta para o Caleri. O Bastos e o Barbosa ganharam todas. Primeiro tempo, o Caleri não ganhou uma da zaga do Botafogo. Então essa pressão já começava com os zagueiros. Ela já vinha um pouco mais à frente. O São Paulo não conseguia se organizar. O Lucas completamente sumido de novo. E aí nessa pressão, o Botafogo rouba a bola, o Savarino dá o bote em cima do Luiz Gustavo, porque não tem tempo. Quando o Botafogo tem fôlego e encaixe para fazer essa marcação alta, principalmente nos primeiros tempos dos jogos, é um inferno para o adversário. Você não tem tempo de ficar com a bola, não tem tempo de pensar, não tem tempo de respirar. O Luiz Gustavo não teve meio segundo para saber o que fazer. O Savarino tomou a bola dele, já se projetou na ponta para receber de volta. Veio o cruzamento, o goleiro do Igor Jesus, né? A bola em profundidade. Veio o cruzamento, o Rafael dá um tapa na cabeça do Almada, 1-0. Esse é o Botafogo. O normal é isso. O normal desse Botafogo é isso. Não é o da quarta-feira passada, que a bola não entra de jeito nenhum. Normal é isso. É o Botafogo que faz gol. É o Botafogo que sempre machuca o seu adversário. Então foi um excelente primeiro tempo do Botafogo. Time com muita... Não, repito, não é que o Botafogo massacrou o São Paulo no primeiro tempo, assim, que fez criou um volume de oportunidades infernal para o Rafael. Você vai pegar... Foram 7 chutes, 7 finalizações do Botafogo no primeiro tempo e 7 do São Paulo, no primeiro tempo. Porque o São Paulo, a partir do momento da entrada do Luciano, consegue liberar um pouco mais o Lucas. O Lucas estava completamente encaixotado na marcação por dentro dos volantes do Botafogo. E aí o São Paulo consegue melhorar no jogo. O Lucas, principalmente no segundo tempo, vindo mais para a direita, deu muito trabalho ao Alex Telles. Conseguiu muito mais espaços, teve uma finalização de perigo, enfim. E o Botafogo ainda poderia ter ido para o intervalo com o empate, tomando o pênalti que o Lucas desperdiçou. Pô, Jorge, o que você acha do pênalti? Eu acho muito complicado. Eu acho 2 coisas muito complicadas, né? Primeiro, o zagueiro está de costas, para quem está cabeceando. Só que também
sim. Tem um movimento. Você não vai conseguir subir numa bola com os braços assim, amarrados, grudados no corpo. É impossível. Só que se você abre demais, como o Bastos abriu, você está se colocando numa condição vulnerável para uma marcação de pênalti, para um lance dentro da área. Então, eu acho que é um braço mais aberto do que o natural, talvez, de acordo com o julgamento de cada árbitro. Eu acho que há elementos para dar esse pênalti. O Bastos acabou cometendo 2 erros no jogo de ontem, eu vou falar sobre isso. Para mim, ainda é o melhor zagueiro do time, claro, né, que tem que barrar o Bastos, mas ele comete esse erro do pênalti e o Lucas desperdiça. Eu acho que tem um fator aí, e eu na hora estava acompanhando o jogo, estava falando com meu filho sobre goleiros e tal, falei até sobre isso com ele nos pênaltis, assim. O adversário, hoje, sabe da temporada que o John tá fazendo. O adversário hoje olha, fala, pô, esse goleiro tá pegando pênalti, pegou pênalti recentemente. Você ter um goleiro que gera essa preocupação no batedor é muito importante. Tipo assim, eu preciso fazer uma cobrança perfeita. Eu preciso colocar ou muita força, ou preciso direcionar muito no canto, ou preciso direcionar muito no ângulo, no alto, porque senão ele vai pegar. Passar isso na cabeça do batedor, como o futebol também é um jogo muito mental, é muito importante. E eu acho que isso passou na cabeça do Lucas no momento da batida. Ele tenta uma batida no alto, a bola pega no travessão e acaba saindo. Ter um bom goleiro, ter um goleiro confiável e que dá uma assustada no adversário, o adversário sabe, todo mundo sabe, opa, esse aí tá voando, hein? Esse cara tá pegando, tá catando tudo. Ajuda muito num momento como esse. E acho que ajudou. E aí o Botafogo vai pro intervalo ganhando por 1-0. Era justo, por mais que o São Paulo tenha melhorado no final depois da entrada do Luciano, tenha tido um pênalti, mas era justo, o placar era justo. O Botafogo merecia estar vencendo o confronto. Veio o segundo tempo, e aí a agressividade do Botafogo na marcação não é a mesma. Como tinha acontecido no primeiro jogo, a intensidade, a rotação do Botafogo do segundo tempo não foi a mesma do primeiro tempo. Essa é uma questão que o Arthur Jorge precisa administrar. Eu acho que são 2 os problemas centrais desse Botafogo hoje, que não é perfeito, mas joga o melhor futebol do Brasil, mas tem problemas. Se fosse perfeito, amigão, o Botafogo jogaria Champions, né? O Botafogo seria o Real Madrid, que nem perfeição alcançou ainda nessa temporada com o time novo. O Botafogo, às vezes não, o Botafogo, na maioria dos jogos, não converte no nível que se espera as oportunidades, ele não vai converter todas. Mas não dá pra você criar tanto e ganhar jogos por um gol de diferença. Você criar tanto e fazer um golzinho só. Você perde a oportunidade de matar o teu adversário. E aí o segundo problema é o fôlego que acaba naturalmente caindo no segundo tempo pela intensidade do jogo e tá diretamente atrelado ao primeiro problema. Porque enquanto você tem perna, fôlego, amassa o teu adversário tá atordoado, você não mata o jogo, você tem todas as chances na mão pra matar o jogo e não mata, você pode pagar um preço no segundo tempo. Então o Botafogo já não era tão agressivo na marcação, a intensidade cai. Naturalmente é o São Paulo que vai se lançar, são as duas coisas, né? Então, São Paulo vai falar, caramba, eu tenho 45 minutos só. 3 tempos de jogo já foram. Joguei um monte de oportunidade fora. Agora, meu amigo, é um abafa. E aí, cai um pouco essa pressão. O Lucas, pelo lado direito, vai conseguindo abrir espaços, o São Paulo vai finalizando, o John faz defesa, o Caleri perde um gol inacreditável, e aí tem a entrada do Tietê no lugar do Savarino. O Botafogo passou a jogar com um trio de volantes. E aquele ímpeto do São Paulo até ali a metade do segundo tempo, aos poucos ele vai diminuindo. O problema é que o Botafogo não incomodava mais tanto na frente, mas o São Paulo passava a ter menos oportunidades. E o Botafogo ia tentando controlar o jogo num risco, 1-0 é muito arriscado, mas as alterações, aí você vai perdendo os teus jogadores. O Luiz Henrique não conseguiu terminar o jogo, o Savarino teve que sair para essa mudança tática, você vai perdendo qualidade também do meio para frente, o teu adversário vai no abafo e você vai se segurando. Só que você tá vulnerável, você tá sujeito numa bola na área, ou teu goleiro sair mal, ou teu zagueiro não subir, como foi o lance do Bastos. O Bastos cochila, o Caleri sobe do cruzamento do André Silva, o Caleri é um ótimo cabeceador também, é um baita gol de cabeça, tá? É uma baita subida do Caleri, e empata o jogo. A partir daí, você fala, meu Deus do céu, vai ser uma loucura o final, vai ser igual a Aliança e dessa vez, será que vai dar ruim? Será que pode dar ruim? A confusão do Marçal, do Zubeldia com o Marçal, foi benéfica ao Botafogo, tá? Foi. Depois do gol do Caleri, tem uma chance da entrada da área, um chute da entrada da área do Nestor, se não me engano foi do Nestor. Chute perigosíssimo. O estádio tava num...
E aí a confusão ajuda a esfriar. E ela foi importantíssima para o Botafogo. Ela foi ótima, foi uma estupidez por parte do Banco do São Paulo. Do Zubeldia e do Rafinha, eu vou falar disso no final do vídeo, do capítulo do São Paulo. Mas diminui aquele drama. E o Botafogo ainda tem a chance do gol da classificação com o Adrielson, na cobrança de escanteio. Entrou meio o Adrielson, no lugar do Barbosa. Tinha que sair o Barbosa estava amarelado. O São Paulo estava aumentando a pressão, o Barbosa seria mais exigido, o Barbosa talvez tivesse que cometer uma falta dura e fosse expulso e ficasse fora da semifinal e terminasse com 10, seria pior ainda. Entendi totalmente a decisão do Arthur Jorge ao tirar o Barbosa. O cartão amarelo, bobo. Cartão amarelo que ele tomou por reclamação no lance do pênalti. Não adianta, o jogador tem que entender isso. Não adianta encher o saco do árbitro. A partir do momento em que ele foi chamado, acabou. Não adianta que você ficar buzinando no ouvido. Ele vai olhar o lance e vai tomar a conclusão dele e fim de papo. E você fica lá buzinando, toma um cartão amarelo, tolo. Mas enfim, e o Marlon Freitas tentando segurar o tempo todo. Sai daqui, Barbosa. E o Barbosa lá, mesmo depois de tomar o cartão amarelo. Aliás, sobre o Marlon Freitas, não gostei do jogo do Marlon Freitas. Muitos erros de passe. Inclusive gerando uma ocasião de gol para o São Paulo do segundo tempo. Gerando o contra-ataque do segundo tempo, naquele momento da pressão do São Paulo, por erros de passe. Não gostei da partida do Marlon Freitas. E aí vem os pênaltis. E aí, beleza, né? Pênaltis. Botafogo... se você for olhar aí momentos agudos nesse século, preciso dizer, né? O Botafogo vive o seu momento mais importante do século. Ontem era o jogo mais importante do século do Botafogo. E aí, em momentos... Eu quero falar sobre isso no final do bloco do Botafogo. Sobre o momento institucional, tá? E aí, vem os pênaltis, e aí você fala, Botafogo dos pênaltis, a galera mais... não vai aguentar. Pênaltis... Não tem tradição para isso, não tem equilíbrio emocional. Vai passar o São Paulo, tá muito mais acostumado a viver isso. E aí o Botafogo teve, nos pênaltis, algumas cobranças, tirando a do Vitinho, né? Cobranças muito boas. A última cobrança do Almada mostra por que ele tem a qualidade que tem. Mostra o retorno técnico que os investimentos na última janela de transferências trouxeram. 60 milhões de euros muito bem gastos. O Almada bate o último pênalti do ângulo. O último pênalti da série regular, de 5 para cada um. No ângulo. Negócio de maluco. Tem que saber muito. Tem que se garantir muito para bater o pênalti que o Almada bateu. E o principal diferencial é a qualidade do John. Volto ao ponto do goleiro. Você ter um goleiro que te passa segurança, que amedronta o adversário, faz muita diferença. O John acertou todos os cantos. E foi tocando, tá? Tocou na cobrança do Lucas... Bola do Luciano passa embaixo dele, ele foi acertando todos os cantos. Uma hora ele ia pegar, tava na cara que ele ia pegar algum. E pegou o do Nestor. E aí o Matheus Martins fecha a conta logo depois. É uma épica classificação do Botafogo, histórica, coisa de filme, coisa incrível. Uma batalha dentro do Morumbis. Normal o time cair no segundo tempo? Normal. Mas precisa ajustar melhor isso. Talvez equilibrar um pouco. Aí tem dois caminhos para resolver. Ou você equilibra um pouco mais o fôlego entre um tempo e outro, ou você vai dosando um pouco mais do primeiro tempo, ou você continua apostando tudo em matar o teu adversário quanto antes, mas tem que matar. Você vai jogar na velocidade máxima no primeiro tempo, então você tem que fazer 3 gols no primeiro tempo. 2, 3, você não pode perder tantas oportunidades. Você não pode criar 10, 15 e fazer uma só. Não pode, porque isso vai te cobrar um preço lá na frente. Mas... na sua rotação, enquanto consegue jogar na rotação máxima, ninguém joga mais bola no Brasil hoje que o Botafogo. Ninguém. E encanta, tá? Botafogo ontem conseguia troca de passes, o Botafogo ontem conseguia sair da pressão do São Paulo a partir dos seus zagueiros, dos seus laterais, com muita qualidade, velocidade, os jogadores sabendo exatamente a movimentação que o companheiro vai fazer, onde ele vai se projetar para receber o passe, agressivo na marcação para roubar a bola do adversário, sem usar de violência disso. É um time que joga um futebol muito interessante, na rotação máxima. O problema é que ele não tem conseguido, durante os 90 minutos, jogar na rotação máxima. Mas o momento, a faixa do jogo onde ele joga na rotação máxima, ninguém joga como ele hoje no Brasil. Nem o Atlético Mineiro, que está na semifinal do outro lado, nem o São Paulo e o Palmeiras, que acabaram de ser eliminados por ele, nem o Flamengo, que ele pode enfrentar na semifinal. Ninguém hoje no Brasil joga o que o Botafogo... Ninguém atingiu hoje, no Brasil, o nível de futebol que o Botafogo no Prime está atingindo. Por isso,
O Botafogo tem totais condições de ser campeão da Libertadores. Não sei se vai passar pela semifinal, não sei se ele vai aguentar um River no Monumental numa eventual decisão, ou um Atlético Mineiro numa eventual decisão, aí eu não sei, mas eu acho que ele tem condição de encarar todo mundo, de encarar o Flamengo, de encarar o Peñarol, encarar o Galo, encarar o River. Tem totais condições. Está pronto para isso. E vou dizer mais, hein? Tudo indica que essa é a nova realidade do Botafogo. Que nos próximos anos, com esse investimento que recebe, com o trabalho do Textor, com a grana que está colocando lá, se não for campeão esse ano, pode ser em 25, em 26. O Botafogo está amadurecendo para isso. E se não for esse ano, a casca que o clube vai ganhando com a disputa desse ano, ela é fundamental para que no ano que vem, se nesse ano o título não pintar, e no ano que vem o Botafogo chegar de novo numa quarta de final de Libertadores, menos pessoas ainda vão duvidar. Vai diminuir a quantidade de comentários. Ah, tá vendo? O Botafogo não vai aguentar, não. O Botafogo não tem histórico. O Botafogo pipoca. Ele vai começando a construir isso. Ele tem que começar a construir isso, até para mudar essa percepção. Tem um mês para semifinal. Eu tô muito curioso para ver o tipo de debate, o tipo de pauta que será levantada até outubro. Até o primeiro jogo da semifinal entre Botafogo e Flamengo ou Botafogo e Peñarol. Tô realmente curioso, porque às vezes acontece uma coincidência no noticiário que envolve o Botafogo, de que na véspera de um momento importante, de um clássico ou de um jogo importante, geralmente, assim, pode ser só coincidência, né? Algum tema mais polêmico é levantado, ou alguma acusação é levantada, e eu respeito muito o trabalho jornalístico, a importância dele, a relevância dele para a sociedade, o papel fiscalizador do jornalismo, a gente não deve perder isso de vista, mas desde que nós tenhamos elementos robustos, sabe, concretos, e não me pareceu o caso, eu estou falando claramente aqui da história do Luiz Henrique, um jogador que atuava na Espanha, e as autoridades esportivas espanholas não abriram qualquer investigação sobre o Luiz Henrique. Ele está aí livre para jogar, para desempenhar o seu papel, diferentemente do Lucas Paquetá, que tem um processo aberto contra ele na Inglaterra. Ah, mas a autoridade inglesa ela age diferente da autoridade espanhola. Bom, aí é o julgamento que cada um vai fazer. Mas, convenhamos, assim, o Luiz Henrique, hoje, você pode desenvolver a tese que quiser para esse caso. Mas o Luiz Henrique hoje é um jogador absolutamente livre, não é livre de condenação, ele é livre de acusação. Não existe na Espanha qualquer acusação ao Luiz Henrique. A história está aí, está arquivada, a vida segue, ele está livre para jogar. Então, eu não sei, assim, até outubro, nós tivemos também agora a questão, a série de reportagens sobre o John Textor, que na verdade era uma compilação de documentos que são públicos, né? Que você tem acesso livremente para fazer essa checagem, né? Não era nada absolutamente inédito que estava sendo trazido, algo exclusivo, algo revelado, fugindo das sombras sobre o dono do Botafogo. Eu estou muito tranquilo aqui para dizer, porque eu já fiz muitas críticas ao John Textor nesse canal. O comportamento do John Textor acusando jogadores do São Paulo, do Palmeiras, do Fortaleza, esse comportamento foi repudiado por mim. Porque você não pode levar, assim, uma dúvida, uma suspeita sobre a idoneidade de alguém, né? Sobre o caráter de alguém. Você não pode levar isso sem provas para o público. E eu fiz essa crítica ao John Textor aqui. Então eu estou muito à vontade também para, nesse momento, enxergar uma cobertura, muitas vezes, enviesada de parte da imprensa em relação ao Botafogo. O que é isso? Sei lá, tem clubismo na história? Não sei. Né? De fato, é um erro de julgamento, é um erro de avaliação do jornalista que tem acesso ao determinado material, né? É tentar criar ali uma polêmica em algo que não é tão polêmico na sua origem. Pode ser, e todos nós cometemos erros, eu também cometo os meus erros aqui de avaliações, de projeções, mas enfim, o botafoguense ele se cansa disso, ele reclama disso constantemente. E vamos ver, tem um mês para essa semifinal. Muita coisa pode ser publicada até lá.
Muita coisa pode ser divulgada até lá. Enfim, vamos ver. Estou curioso. Estou bem curioso. E só para falar um pouquinho do momento institucional do Botafogo. É o melhor momento que esse clube vive no século. O botafoguense, ele sofreu demais. Principalmente, assim, a gente pode ampliar esse leque aí para quase 30 anos, tá? Pegar o final do século passado. Porque desde 95 o Botafogo não vive um momento tão positivo como esse. O Botafogo hoje briga pelo título brasileiro, pelo título da Libertadores, e a sensação que eu tenho é, o Botafogo vai ganhar um título. Não sei se vai ganhar um dos dois esse ano. Não sei se de repente vai ficar adiado para 25. Mas tem título grande vindo aí pro botafoguense. E o botafoguense merece. O botafoguense, ele vem atravessando, ele tá no deserto. Sabe, assim, o botafoguense, ele tá atravessando o deserto. E ele continua caminhando. Ele não parou. Ele não retrocedeu. Ele entrou no deserto e falou, não, eu vou embora, eu não quero mais isso. Não, ele continua. Com todas as dificuldades da caminhada. Mas ele tá lá, acreditando que o final será feliz. E está caminhando para isso. Está rumando, os ventos estão soprando nessa direção. E eu já disse algumas vezes, até em narrações, em vídeos, o futebol brasileiro precisa do Botafogo. O Botafogo é uma parte importante da história do futebol brasileiro. Trazer o Botafogo de volta para a relevância, para o destaque, é trazer um pedaço importante da história desse esporte de volta. É muito bom ver o Botafogo de volta. Como é muito bom a gente ver um Cruzeiro tentando se reestruturar depois de ter sido roubado, depois de ter sido assaltado. Não é verdade? Como foi muito bom ver o resgate que o Palmeiras sofreu a partir da gestão do Paulo Nobre. Como foi muito bom ver o São Paulo voltar a ser campeão no ano passado de uma Copa, de um título importante, um título que ele ainda não tinha conquistado ainda na sua história, né? Como será muito bom um dia, se isso acontecer, ver o Santos ser recuperado, ser resgatado, mas nas mãos onde ele está hoje é muito difícil isso acontecer. Não podemos. Como vai ser bom ver a Portuguesa de volta um dia, a Portuguesa que está aí perto de ser finalista da Copa Paulista e tem uma história, tem uma estrada muito maior ainda para percorrer, muito mais difícil o caminho para percorrer, mas eu respeito muito e valorizo muito a história do nosso futebol, as grandes instituições do nosso futebol. E o Botafogo é uma dessas instituições. Como é bom ver o Botafogo vivendo esse momento. Não sei como vai terminar em 24, mas eu vejo boas perspectivas. Ficou bem grande esse bloco do Botafogo, hein? Vamos falar do São Paulo aí. Para mim, o que definiu isso aí, além da qualidade do Botafogo, evidente, gritante, foi a quantidade de erros que o São Paulo cometeu. Você não pode errar tanto num confronto contra um time que é melhor do que você. O Botafogo é melhor hoje. Em todos os aspectos, o Botafogo é superior ao São Paulo. Ele só não tem a tradição que o São Paulo tem. Ele só não é um tricampeão de Libertadores e do mundo como é o São Paulo. Mas hoje, ele é melhor em tudo. Ele é melhor taticamente, ele é melhor fisicamente, ele é melhor individualmente, ele é melhor mentalmente, ele é mais forte. Ele é mais forte, ele tem um elenco melhor, ele tem mais peças. Né? Ele também sofreu com os desfalques, mas os desfalques que o São Paulo teve na temporada foram muito mais significativos que os do Botafogo, impactaram muito mais. São Paulo perdeu o seu melhor jogador no ano, que era o Alisson. Isso diz muito. Além disso, contou com algumas quedas técnicas de jogadores que aí estão, como por exemplo o Lucas, claramente não está rendendo o que já rendeu. Como o Luciano. Esse eu nem acho que é uma queda tão grande. Eu sempre questionei muito o desempenho do Luciano. Eu acho o desempenho do Luciano muito irregular. Até para a idolatria que ele tem com o torcedor do São Paulo, pelo carinho que ele recebe. Eu acho que é meio desproporcional até, o carinho que ele recebe para aquilo que ele realmente entrega, mas enfim, não dá para controlar sentimento de torcedor. Né? Então eu acho que o São Paulo, por ser inferior hoje em praticamente tudo ao Botafogo, não podia ter perdido as chances que perdeu. Não podia ter perdido o gol que o Caleri perdeu no Nilton Santos no cruzamento do Michel Araújo. Não podia ter perdido o pênalti que o Lucas perdeu ontem. Não podia ter perdido o gol que o Caleri perdeu ontem no segundo tempo, inacreditável, sozinho, dentro da pequena área, em condição absolutamente legal. Não poderia. E o que dói mais no São Paulino é que os erros partiram justamente... Não partiram dos meninos, não partiu do William Gomes o erro. Não foi o garoto que perdeu uma chance clara, foi o Lucas. Foi o Caleri perdendo duas. Por mais que ele tenha convertido o gol que manteve o São Paulo vivo até os pênaltis ontem. São Paulo tivesse aproveitado essas oportunidades, imagina. O Botafogo martelou no Nilton Santos. Cansou, morreu no segundo tempo. São Paulo vai lá com o Caleri no finalzinho e volta para casa com 1-0. Era outra pegada.
Primeiro tempo, Botafogo melhor, marcando alto, São Paulo, nada estava acontecendo, caiu do céu o pênalti, Lucas vai lá, empata o jogo, vai pro vestiário, outro clima. Outro clima. O São Paulo poderia ter saído classificado, apesar de tudo, porque isso é futebol e porque é o São Paulo. E porque é um clube com essa tradição. Não era qualquer adversário que o Botafogo estava enfrentando, era o São Paulo. Então, mesmo inferior, o São Paulo esteve vivo até o último lance do confronto, até o último respiro, a última bola do confronto. Porque é o São Paulo. Mas você não consegue se classificar errando tanto, perdendo ocasiões tão importantes, chances chave. São Paulo teve 3 bolas chave do confronto. Papai do céu olhou, vou te dar uma chance, vou te dar 2, vou te dar mais uma. São Paulo não aproveitou a chance e acabou eliminado numa temporada em que ele de novo colocou o foco nas Copas e ele sai no detalhe das duas, né? Você vai lembrar a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? No primeiro jogo, antes do gol do Galo, o Lucas perde uma chance real de gol, claríssima de gol. O time vai lá, é castigado pouco depois, sai o gol do Galo, joga mal na segunda partida, não consegue reverter e acaba sendo eliminado. Então, erros de jogadores muito importantes custaram caro. Realmente, a temporada do Lucas não é no nível do que foi a do ano passado. O Lucas, muitas vezes, em posicionamentos do campo que não o favoreceram, isso é verdade. O Zubeldia atrapalhou um pouco o Lucas na insistência com o Luciano no time titular e mudando a função, a faixa de campo do Lucas. Ontem o Lucas cresce no segundo tempo indo para o lado direito, né? Por incrível que pareça, a mudança ontem do Zubeldia com a entrada do Luciano fez o Lucas render mais no segundo tempo, mas o fôlego do Lucas foi acabando na reta final, de tanto que o Lucas correu, participou, conseguindo cortar para dentro, conseguindo driblar, ganhou vários duelos do Alex Telles, teve uma finalização dentro da área que o John fez uma baita defesa. Eu não tô contando essa finalização do Lucas na área como um erro claro, acho que é muito mérito do John. O que eu conto do Lucas como chance real desperdiçada é o pênalti, que ele acabou jogando pro alto. E é mais dolorido ainda pro São Paulino, porque é um ídolo. Não é qualquer jogador que perde o pênalti. Uma coisa é o Nestor perder um pênalti, que é um cara que parte da torcida já tem alguma rejeição. Outra coisa é o Lucas, né? Outra coisa é o Caleri colocar o time, isso acontece muito no futebol, coloca o time na disputa de pênaltis e perde logo o primeiro pênalti. Foi muito dolorido, teve alguns contornos muito cruéis pro São Paulo, essa eliminação. Mas eu acho que o São Paulino ontem, eu não sou São Paulino, eu não estava no Morumbi, e eu tô aqui meio que do chute, né, tentando imaginar o que o São Paulino tá pensando nessa hora. Eu acho que o São Paulino ontem saiu do Morumbi de cabeça erguida. O São Paulino olhou e falou, troféu cabeça erguida, Jorge? Troféu jogamos de igual para igual? Não é isso, né? Isso aí é pilha de torcedor, não entro nessa. Mas o São Paulino olhou e falou, caramba, olha o elenco dos caras, olha o que vale o elenco dos caras, olha a bola que os caras jogam. Os caras foram melhores do que a gente em quase todo o confronto, exceto o segundo tempo, e nós demos um calor dos caras e os caras tiveram que ganhar da gente só nos pênaltis. Eu acho que esse sentimento o São Paulino pode levar. Eu acho que isso predominou entre a torcida do São Paulo, entre boa parte da torcida do São Paulo na noite de ontem. No saldo, no final, era muito difícil passar mesmo. No fundo, acho que muito São Paulino achava que, não vai dar, mas quase deu. Quase deu porque é o São Paulo, não é qualquer clube. O que resta para o São Paulo? É brigar pelo brasileiro. Pelo título brasileiro, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil Botafogo e Palmeiras perderem muitos pontos até o fim do campeonato. Acho muito difícil. Palmeiras com semanas livres, então o Palmeiras está voando no Campeonato Brasileiro. Mas é a briga por vaga direta da Libertadores. O São Paulo tem todas as condições para isso. O Fortaleza é uma equipe que vai brigar hoje ali diretamente. O Flamengo com o Tite, dependendo até do que acontecer hoje, pode ser quase um fim de feira para o Flamengo na temporada. E o Flamengo hoje, ele também tem desfalques, assim como o São Paulo, mas ele tem um trabalho que parece estar fugindo das mãos do Tite. Não é o caso do trabalho do Zubeldia. Eu não acho o trabalho do Zubeldia ruim, eu acho que as lesões atrapalharam. Acho que ele cometeu alguns erros, né? Já citei aqui até nesse bloco, mas acho que é um trabalho no saldo interessante. Não é um trabalho para o São Paulo interromper, porque caiu nas Copas. Não, é um trabalho que pode seguir tranquilamente para 2025. Mas eu tenho uma crítica a fazer ao Zubeldia ontem, depois do empate e depois da chance do Nestor, que quase virou o jogo. A confusão que ele arrumou com o Marçal atrapalhou o São Paulo. Foi absolutamente desnecessária. E é preciso, eu sei do comportamento do Zubeldia, ele até diminuiu um pouco essa coisa dos cartões, ele tá se controlando, ele é o cara explosivo, ele é o cara que vibra na beira do campo. Eu gosto disso, eu gosto também. Acho que esse estilo é legal, contagia, é importante.
O torcedor se sente representado, gosto, mas a confusão com o Marçal ontem, ela quebra um momento de reação do São Paulo. O Morumbi estava vindo abaixo, o Botafogo estava ali tomando pressão, talvez não resistisse, com mais uma bola na área, com mais uma finalização de fora, e você quebra o ritmo do São Paulo. Quebra o ritmo, numa confusão totalmente evitável. Me lembrei do Cuca na final da Libertadores de 2020, do Palmeiras e Santos, da bobagem que ele fez. Logo depois saiu o gol do Breno Lopes. E não ia acontecer nada do jogo. Ontem as circunstâncias do jogo eram diferentes. Poderia acontecer a virada do São Paulo. E essa confusão atrapalha. Aí vem todo mundo querendo ser muito macho. Aí veio o Rafinha também. Assim. É preciso ter inteligência. Naquele momento, só interessava parar o jogo, arrumar confusão e esfriar a temperatura do jogo e aquecer na lateral do campo. Só interessava o Botafogo, gente. Não interessava o São Paulo. O líder é o cara que tem que ser mais inteligente que todo mundo nessa hora. O líder é o cara que tem que antever os acontecimentos mais do que todo mundo. Opa, não, vai ganhar 10 segundos aqui para bater o lateral, tá bom. O cara vai dar uns 7, 8 de acréscimo aí, vambora. Não vale a pena. E aí o jogo fica parado, é confusão, empurra, expulsa o Rafinha, expulsa o Gatito e vem. O Marçal continuou no jogo, o Botafogo não perdeu ninguém, porque se a intenção do Zubeldia era, de repente esse cara vai perder a linha aqui, eu vou pra rua, ele vai também, só que eu indo pra rua não tem problema. Ele indo pra rua, eles vão terminar com 10, nós vamos virar o jogo. Calculou errado. Se esse foi o cálculo, não sei se ele teve esse cálculo, não sei se teve tempo pra isso, acho que foi muito no instinto, mas se houver a possibilidade desse cálculo ter acontecido, errou. Errou também. Errou de todas as formas, seja qual for o pensamento do Zubeldia naquela hora, errou. E atrapalhou um momento em que o São Paulo poderia ter virado o jogo no tempo normal. Então é preciso desenvolver essa inteligência emocional. E aí a gente tem que falar dos pênaltis também, né? Tem que falar dos pênaltis porque não é crucificar o Rafael. Eu acho que o Rafael é um ótimo goleiro, é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Ele não vive a fase que o John vive, por exemplo. Acho que hoje o John é um goleiro que faz um ano melhor, consideravelmente melhor que o do Rafael. E o Rafael não conseguiu acertar os cantos das cobranças. Isso faz diferença. Você tem um goleiro que amedronta o outro lado, que tá chegando em todas as bolas. Você faz o batedor chegar pressionado. Caramba, o John tá chegando em todas. Ele já tocou na do Lucas, ele quase pegou a do Luciano. O batedor do Botafogo tá vendo o Rafael, tá, beleza, ele não vai chegar. Plau. Ele não vai chegar. E o Rafael não chegou em nenhuma. E isso também conta. Numa disputa de pênaltis, você precisa ter um goleiro que amedronte o teu adversário, que chegue nas bolas. E não foi o caso. O pênalti que o Botafogo desperdiçou foi um pênalti que o Vitinho cobrou na lua. Né? Não teve mérito do Rafael nisso. Enfim, o São Paulo acabou sendo eliminado. Tem que juntar os cacos até o fim. São Paulo não caiu sendo humilhado pelo Botafogo. Caiu jogando pior na maior parte do confronto. Caiu sendo dominado, sendo acuado em vários momentos do confronto, mas caiu lutando com as armas que tinha, com aquilo que sobrou, sem Alisson, sem Pablo Maia, sem Ferreirinha, contra um adversário bem melhor, mas caiu lutando como o São Paulo Futebol Clube. São Paulo foi São Paulo. Às vezes você vai passar, às vezes você não vai passar, enfim, acontece. Agora tem clássico contra o Corinthians. É tentar virar essa página o mais rápido possível, porque você vai pegar um Corinthians embalado, em franca ascensão. O comportamento do São Paulo em Brasília, nesse clássico, ele vai ter que ser diferente, né, do que foi o comportamento ontem no primeiro tempo, do que foi o comportamento no primeiro tempo quarta-feira passada. O São Paulo vai ter que ser mais agressivo. O jogo de ontem provocou um desgaste, tudo que esse time correu no segundo tempo, eu observei aqui, já falei, o Lucas cansado na reta final, o Calera a gente sabe que é um jogador que sente a parte física e estava lá trombando com a defesa, fazendo gol, brigando até a última bola. É preciso ver como o São Paulo vai chegar de cabeça e pernas para domingo, mas tem que dar uma resposta rápida, porque senão, o final de temporada, você não vai, é difícil, né, você terminar uma temporada sem título, mas acontece. Eu não acho que a eliminação de ontem tem potencial para se transformar numa enorme crise no São Paulo. Uma não classificação para a Libertadores, sim. Porque aí é o acúmulo das eliminações. Então, para evitar que se termine o ano em crise e para garantir o 2025, São Paulo tem que colocar energia na reta final do Brasileiro e o São Paulo tem time para isso.
Eu acho que não tem time para alcançar Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o São Paulo não vai ser, em hipótese alguma, campeão brasileiro. Vi até algumas projeções, uma galera fazendo conta. Eu não acredito nisso. Não vejo possibilidade disso acontecer. Não vou enganar o São Paulino. Se eu acreditasse nisso, eu diria para você. Mas eu não acredito. Se acontecer, vai ser uma baita surpresa para mim. Mas não acredito mesmo. Mas acredito que esse time pode pegar a vaga direta de Libertadores, pode brigar pelo G4 até o final. E acredito sim que esse time caiu de pé diante do melhor time brasileiro do momento. A vida segue. É isso aí. O que você pensa? Comenta aí nesse longo vídeo da quinta-feira, com direito ao almoço, sobremesa, cafezinho e tudo mais. Aproveite, desfrute e deixe nos comentários o que fica do confronto de ontem, o saldo do confronto de ontem para você. Like se você ficou até o final, juízo e tchau.